Essa live foi ao ar no dia 1º de maio de 2021 e fazia parte da Revolução Feminina, que foi uma série de lives com conteúdo preparatório para um curso chamado Arte de Mim. O Arte de Mim, nesse momento, já está com a turma fechada, mas se você quiser saber mais do meu trabalho e conhecer mais os universos das deusas, eu te convido a participar da aula online gratuita As Deusas e Você. O link está na descrição desse vídeo. A princípio, essa live não ia ficar disponível, mas em função da consciência social que nós precisamos cada vez mais juntar com a consciência espiritual, ela ficará disponível para que esse tipo de informação chegue ao maior número de pessoas. Nossa Revolução Feminina! Hoje o tema é consciência social, porque não tem como a gente fazer uma espiritualidade que seja apenas consciência pessoal, né? Se a gente pensa apenas em nós mesmos, isso se chama narcisismo. Então vou cantar uma musiquinha que eu fiz para começar, para esperar o pessoal chegar. Que é assim, irônica, tá? Bom dia, Carla! Não adianta fumar chanupa, tomar rapé, se depois você voltar no mané. Quanta incoerência, se apropria da cultura indígena e depois vota no desmatamento. Namastê, Bolsominion, é mito, mito. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Ele paga de paz e amor, mas vota no horror. Quanta incoerência, se diz mensageiro da luz, mas se cala com o genocídio. 400 mil, 400 mil, 400 mil. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Não adianta fumar chanupa, tomar rapé, se depois você vota no mané. Quanta incoerência, se apropria da cultura indígena e depois vota no desmatamento. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Ele paga de paz e amor, mas vota no horror. Quanta incoerência, se diz mensageiro da luz, mas se cala com o genocídio. 400 mil, 400 mil. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Namastê, Bolsominion, é mito, mito, mito. Gostaram da minha musiquinha? Ainda fico brava, fico meio irônica. Salve, bom dia a todas. Lívia, bom dia. Maria, Janaína, Plutão já foi planeta. Adoro, esse nome é ótimo. Thaís, sejam muito bem-vindas todos. Feliz Ano Novo, hoje é o Ano Novo para quem gira a roda do ano, né? Essa Revolução Feminina, a gente sempre começou as músicas com deusas velhas, porque o Ano Novo a gente começa reverenciando os nossos antepassados, então não é à toa. Então vamos começar o nosso ano, né? Começa no nosso ápice do outono, então a roda das deusas, né? A roda do ano nos ensina que para entrar nesse caminho nós precisamos morrer para renascer,
né, que nós precisamos deixar alguma coisa, tanto é que antigamente os ritos pagãos, eles eram feitos com as pessoas desnudas, né, porque a gente precisava tirar todas as máscaras, tudo que não era real, para a gente conseguir entrar nesse caminho, né, todas as ilusões, se ver com verdade, né, nem boa e nem ruim, mas perfeita assim como a natureza. E bom, hoje nós vamos falar então sobre consciência social, tá? Eu sei que esse não é um tema muito popular, deveria ser, né? Eu também tenho vontade de dançar pelado em volta de uma fogueira. É isso mesmo que falta que faz, né? Uma fogueira com muitas pessoas junto, a gente cantando, dançando, né? Mas então hoje nós vamos falar de consciência social, que é muito importante, né? Os grandes movimentos sociais, eles foram feitos em volta de círculos, em volta de pessoas se ajudando e se agrupando para a gente conseguir se unir, né? E conseguir fazer novas frentes de trabalho, né, gente? Então eu gostaria de começar com uma provocação pra gente, tá? Porque política a gente vai ver que é um negócio que é pesado, tá? Não tem como ser diferente. Que é um pouco de, tipo, quando a gente busca a espiritualidade, parece que a gente quer se elevar, né? Que a gente quer que a vida fique mais leve, política parece que faz o caminho oposto, né? Mas é isso aí, tá encarnado nesse corpo e a gente lidar com os problemas que tem, né? E o grande problema do Brasil hoje é que a gente tem um presidente que não reconhece os problemas que a gente tem. É por isso que nós estamos nesse lugar. O jeito da gente lidar com a sombra é a gente reconhecendo que a sombra existe. Então, se a gente tem um presidente que não reconhece uma pandemia, então ele vai ficar fazendo piada e ele não vai fazer nada para que essa pandemia cesse, né? Pelo contrário. Então, a gente só consegue lidar com um problema quando a gente reconhece que ele existe, né? Então, se de um lado nós temos a inconsciência, do outro nós temos que trazer a consciência. Então, para nós sobra o trabalho mais difícil, que é a gente ter consciência dos problemas sociais que a gente vive hoje, né? E entender que isso é sim espiritual também, né? A gente fazer uma justiça social é também espiritual. Não tem como a gente desassociar, né? A luta política, a luta social do espiritual. Então vamos lá. Eu gostaria que a gente fechasse os olhos e se imaginasse no meio do estádio de futebol, tá? E nesse estádio de futebol é o Maracanã, que é muito grande. Você está bem no meio e esse estádio está cheio, cheio de pessoas. O estádio do Maracanã. Você olha na sua volta e tem muitas e muitas pessoas. Todo esse estádio morreu. O segundo estádio do Maracanã. Todo estádio cheio. Esse estádio morreu. O terceiro estádio do Maracanã. Cheio. Todo esse estádio morreu. Vítima de Covid. Quarto estádio do Maracanã, cheio, todos eles morreram. Quinto estádio do Maracanã, todos eles morreram. 400 mil mortes. 400 mil. É uma cidade de santos. São 5 estádios do Maracanã. 5. É muita gente. E o ódio, esse homem, para mim, ele representa todo o ódio. Eu até cheguei uma vez numa gira e perguntei para uma cigana, cigana, existe o mal? Porque eu acho que o Bolsonaro é o mal. Ele deve ser o mal encarnado. E ela disse, não, o mal sozinho não existe. Mas existem pessoas que estão muito desencontradas, né? E o quão perdido nós estamos, né, gente? Para a gente olhar para 400 mil mortes e achar que tudo bem, né? E achar que está tudo certo. O Brasil, ele tem condições e ele já fez de em 3 meses imunizar todas as pessoas.
Tá? Ele já foi reconhecido mundialmente por isso. E por que não faz? Porque nós temos uma política de genocídio, uma política de ódio, uma política de morte. E isso cala e cai por terra todas as pessoas que falavam assim, para mim tanto faz política, para mim não importa, né? Para mim tanto faz na minha vida, não é tanto faz. Todo mundo agora está em política, né? Todo mundo não, as pessoas têm mais consciência e estão em política de isolamento, né? E está interferindo na vida de várias pessoas, né? Todo mundo aí quebrando, né? E perdendo muitas pessoas queridas em função de quê? De política, né? Então, não tem como a gente desassociar a política da espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade? E agora nós, em tempos de crise como o atual, nós temos que ter uma visão ampla e ver uma visão de cima e entender o que todas as religiões falam. Porque o que todas as religiões falam é a verdade, tá? Uma vai dizer para você assim, na minúcia, gente, a gente se perde, tá? Na minúcia, uma vai dizer assim, para você seguir a palavra de Deus, você precisa usar uma saia bem comprida. Outro vai dizer, não, para seguir a palavra de Deus, você precisa honrar sua menstruação. Daí outro vai dizer, não, para seguir a palavra de Deus, você precisa raspar sua careca, né? Os budistas aí. Isso são minúcias, isso são detalhes. Um vai dizer, você pode transar, não, você não pode transar. Outro, isso são detalhes. Mas o que todas elas têm em comum? Todas elas falam que o caminho da humanidade é através do amor. Por quê? Por que todas elas falam? Para a gente não se matar, gente. Para a gente tentar conviver aqui. Quando Jesus fala, ama teu inimigo, é para eu abraçar Bolsonaro e trazer ele dentro da minha casa? Não. É para eu estar junto, eu ver ele lá e eu aqui. Eu sabendo que ele está lá e eu estou aqui. Eu vou rezar pela vida dele, fica aí. Né? Mas eu sabendo de que lado que eu estou dentro desse jogo. Porque, não se enganem, a omissão, quando você não assume uma posição, você está assumindo uma posição. A posição do opressor. Hoje, silenciar é compactuar, porque como disse Martin Luther King, para que o mal vença é necessário que os bons se calem. Com certeza no nazismo existiam pessoas que não achavam aquilo legal, que quando olharam o seu coração apertou, né? Mas falaram assim, já que a maioria tá assim, eu vou deixar para lá, né? Já que a maioria está apoiando, eu vou deixar para lá. Já que eu não sou o grupo que estou sendo escanteado, eu vou deixar para lá. A banalização do mal que a Hannah Arendt fala, né? Então eu vou deixar para lá. Só que o para lá, o que aconteceu, gente? O Holocausto. E se a gente entende que o tempo não é uma linha reta, mas é um espiral, se um dia nós chegamos no Holocausto, a gente pode chegar de novo nesse mesmo lugar. O que é essa pandemia, se não uma maneira de varrer gente, de acabar com a vida das pessoas propositalmente? Uma política de genocídio. É muito desolador, né? É muito desolador porque a gente está preso em casa, né? E o que a gente pode fazer, né? Bom, eu pensei muito sobre o que a gente poderia fazer. Eu até comecei a criar uma utopia, né? Foi aí que eu entendi, assim, no meu coração e não na minha cabeça, os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele era um grande utopista. Ele acreditava que as pessoas podiam fazer o bem sempre, que elas podiam escolher o amor sempre. Isso é humanamente impossível, tá, gente? Já foi comprovado pela ciência que a gente trabalha numa espécie de balança moral, tá? Num equilíbrio. Então, por exemplo, eu vou lá e eu dou para as pessoas sei lá, faço uma caridade, vou lá entregar sopa para pobres, alguma coisa assim. Então, a minha balança de, tipo, eu sou legal, levantou, tá? Então, eu posso, tipo, eu sinto que moralmente eu posso fazer algo errado, ruim, para balancear,
entende? Porque lembra que a gente é luz e sombra, que a gente é os dois. Então, é capaz de, logo depois que eu vou lá e dou sopa, eu vou cruzar um sinal vermelho, algo que não, né? Então, e quando eu entendi isso, eu entendi mais da natureza humana, sabe? Uma vez, dentro do meu mestrado, eu fiz uma vez, comecei, né, mas não terminei, porque a academia não é para mim. Eu comecei um mestrado de literatura e tinha uma professora, Cláudia Lorena, que ela falava assim, se você quer fazer um bom personagem, tem que ser como os humanos. Você sabe como é o humano é contraditório. Né? Então, às vezes, é claro que são tempos difíceis, porque nós precisamos ser coerentes. Tudo que o nosso inimigo não é, né? Porque ele vai lá e ele mente. Ele vai lá na cúpula, né, do meio ambiente, diz que vamos lá, vamos agora diminuir as emissões, não sei o que, não sei o que. No dia seguinte ele vai lá e diminui toda a verba, né, para fiscalização de matas, né? Então nós que nos apropriamos, nós temos que saber o nosso lugar de fala, entender, né, quem sou eu dentro dessa sociedade, né? Eu preciso me ver de cima e perceber qual bolha que eu tô. É inegável que a gente está numa bolha, que a gente vive em bolhas hoje, bolhas ideológicas, né? Bolhas, mas nós precisamos dar um jeito de tentar quebrar essas bolhas e nos juntar, entendeu? Porque não tem mágica, gente. Não tem mágica, é a gente junto. Eu fiquei pensando, vou fazer uma utopia para a gente caminhar, não sei o quê. Mas não tem mágica, sabe? Tem movimento social, tem coletivo, tem a gente se juntar. Porque uma só árvore, ela cai, bate um vento e ela cai. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos muitas árvores. E quando nós somos uma floresta, a floresta pode ventar que ela não cai, porque uma árvore fica segurando a outra. Mas enquanto a gente ficar muito se batendo, a gente não vai conseguir superar esse grande inimigo, né? E o que é mais triste é que a gente precisa reconhecer também que esse ódio que está fora também está dentro, né? O processo de desconstrução, ele é muito dolorido, tá? Porque ninguém escolheu nascer numa sociedade machista, patriarcal e capitalista, mas todos nós viemos. Então a gente tem como se fosse dentro da gente esses padrões intrínsecos, entende? Então, exatamente, estamos entrelaçados pelas raízes, exatamente. Quando alguém vem lá e corta a outra raiz vai lá e manda pra gente outras seivas, né? A gente precisa lembrar dessa união, lembrar que a gente é junto, porque senão a gente até acaba incorporando esse lugar da meritocracia dentro da espiritualidade, tá? Por exemplo, você começa com um chicote muito grande, que vinha a igreja lá com seu chicote da culpa, né? Agora tem um novo discurso com essa roupagem espiritual, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, tudo é autorresponsabilidade. Você não tem 2 mansões? Você não tem 3 carros na garagem? Autorresponsabilidade. E é o mais novo agora, né? O negacionismo espiritual. Você pegou Covid? É porque você estava vibrando baixo. Olha, a fé e a ciência, elas têm que andar juntas e não uma por cima da outra. Não tem nada a ver a sua frequência, tá? Não importa o que você vibre ou não. O vírus não tá nem aí, gente. Não tá nem aí para sua vibração, tá? Porque isso é uma maneira da gente culpabilizar o indivíduo por algo que é culpa do governo. As pessoas estão morrendo e tem 400 mil pessoas, não é por causa de mágica, não é porque elas têm que pegar um chicotinho e bater, eu peguei Covid por causa da minha vibração. Não! Não, sabe, gente? A gente pega porque ele é um vírus, que ele é mortal, sabe? Então, a ciência e a fé, elas andam juntas e não uma sobrepondo a outra, né? Por que é tão apavorante esse governo? Porque ele é fanático, porque ele acha que só a fé dele é certa, porque ele esquece da ciência. O que um governo faz quando ele precisa maquiar dados, né, gente? O que ele faz? Ele vai lá e
acaba com o senso. Porque daí nós não temos dados para falar. Então, então tá tudo bem, né? Não tem dados, então já que você não pode comprovar o que você diz, você não pode comprovar que essa é uma sociedade racista, porque você não tem dados. Então essa é uma forma de maquiar, porque como é que funciona o fascismo? Ele vai criando uma narrativa. As pessoas funcionam através de narrativas, tá? Então, nós vamos criando uma narrativa de confusão. Então, ele vai espalhando as fake news, né? Ele vai espalhando narrativas de que estamos no caos até surgir um Messias, um salvador da pátria. Ele vai botar ordem e progresso aqui. Isso é muito perigoso, né, gente? Sinceramente, se houvesse um Messias com 400 mil mortes, vocês acham que ele estaria brincando? Se houvesse um Messias, ele tentaria falar de amor e compaixão. Não, ele não iria discriminar. Quando Jesus falou amar todo mundo, é todo mundo, viu? Os viados também, né? As putas também. Todo mundo, gente. Todo mundo. Não é só alguns. E olha que tempo difícil, né? Quando eu entendi essa mensagem, eu pensei, cara, é amar até Bolsonaro? Puta merda, é todo mundo até esse cara. Né? Bom, nós também, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é Buda, ninguém aqui é Jesus. Então, tudo bem se você não tiver, não conseguir amar o seu inimigo, né? Mas a gente precisa lidar com esse problema, né? E não varrer ele para debaixo do tapete. Porque muitas vezes dentro do nosso lugar de brasileiro mesmo, a gente tem uma coisa muito passiva, assim, né? A gente vai aceitando, né? A Hannah Arendt, na Banalização do Mal, ela fala isso, as pessoas foram aceitando, aos poucos aquilo foi ficando normal, e a gente precisa lembrar que não é normal. E quando você pensar assim, eu tô muito diferente, eu geralmente atraio, as pessoas que vêm pra mim são as pessoas que são os patinhos feios, tá? É a galera que nunca se achou em lugar nenhum e vem pra cá me achei. Né? Então eu quero dizer pra você, pessoa esquisita, você, pessoa que nunca se adequou nesse mundo, parabéns por você nunca ter se adequado, porque esse é um mundo de merda. E você veio para fazer diferente. Você veio para formar um novo mundo. O que é o normal, gente? O que é o normal? O normal é ser fascista. O normal é dispersar ódio. O normal é achar que arma que fere, que mata as pessoas, é religioso. Nós temos uma bancada que se chama BBB, e não é o programa de TV, tá? BBB é bala, boi e Bíblia. Como é que tu junta bala com Bíblia? Como é que tu junta, sabe? Então são interesses, nós precisamos entender, por isso que eu digo, o Martin Luther King falava que nós precisamos ter um coração grande, tá? Um coração de criança, tá? De criança já é uma coisa que eu tô botando, mas um coração de criança que acredita que pode mudar, que acredita que as coisas são maiores, que o mundo é sim possível de mudar, mas também aqui, uma mente afiada. E os tempos hoje precisam de uma mente afiada, que é a nossa velha, a nossa sabedoria, são tempos que a gente precisa chamar sabedoria, né? E aí quando a gente olha Martin Luther King, o que ele pregava, gente? Que, né, ele pregava que o amor não era uma energia passiva, porque às vezes a gente confunde ser passivo com ser pacífico. Tá? O que a gente tem aí? Tá? Uma coisa é tu ser pacificador. Tá? Se você vê os grandes pacificadores da humanidade, né? Você pega Gandhi, você pega o Martin Luther King, eles viviam se metendo em confusão. Então, eles estavam no meio de todas os caos, né? De todos os grandes movimentos sociais, né, de todos, porque fazer a paz e ser uma pessoa espiritual é a gente trazer a paz, mas para isso, às vezes nós precisamos brigar. Essa vida é bem confusa, né, porque eu penso, eu vou estar só em paz,
é sombra e água fresca, não quero brigar com ninguém, não quero guerra com ninguém, né? Mas não é bem assim. Porque uma coisa é você ser pacífico e outra coisa é você ser passivo, tá? E a passividade, gente, nos leva ao que nós estamos vivendo hoje, tá? Eu tô falando isso para vocês, mas eu mesmo estou me ouvindo. Lembra que eu falei para vocês que a nossa boca, o nosso ouvido é o primeiro que chega perto da nossa boca, né? Porque o que aconteceu comigo, assim, no meu caso, né? Eu trabalhei, na faculdade eu fazia parte do movimento estudantil, assim, eu era mais envolvida com política. Depois, óbvio, jornalista, eu também pegava muito forte na política, né? Tava sempre lá. E eu entrei na espiritualidade porque eu queria dar um tempo dessas coisas, assim, né? Porque era muito pesado. E aí, quando você entra na espiritualidade, tem muitos gurus, tá? Que recomendam que você faça, tipo, um detox, assim, de notícias, né? Então eu falo assim, pare de ver notícias, né? As notícias só tem coisas negativas, pare de ver. E eu segui isso, né? E eu vou dizer para vocês, é bom. É bom, só que quando o Bolsonaro ganhou, eu disse, epa, peraí, que não é bem assim, né? Opa, peraí, onde é que essa alienação está nos levando? Né? Então, como tudo na vida, é um equilíbrio, né? Hoje eu me alimento de notícias, tenho amigos meus que eram da mesma faculdade que eu, né, de jornalismo, que tem propaganda para eles, não tô ganhando nada, viu? Eles têm um site de notícia que se chama Panorama, e daí todo dia eles enviam 5 minutinhos que fazem um resumo de todas as notícias, né, 5 minutinhos de áudio pelo WhatsApp, é bem bom. É gratuito, tá, gente? Tem uma versão paga, mas tem gratuito também. Então é muito bom, é uma forma de eu conseguir me atualizar sem, né? Porque às vezes tu pensa, porque a nossa sociedade parece que a gente está sempre correndo atrás, que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? Tá sempre surgindo coisa nova. Então, e o movimento negacionista é muito desse lugar, tipo, já que eu não dou conta de tudo, então, vou abandonar, foda-se, não vou me envolver, né? Então, Panorama, Ju. Panorama é o nome, tá? Então eles fazem esse acompanhamento de notícias, né? Porque é isso, gente, a gente não pode se alienar, né? E é uma ilusão a gente pensar que a gente vai viver aqui na Terra apenas como se fosse um paraíso, né? O Panorama, gente, é uma agência de notícias que eles vão lá, eles ficam cuidando que tudo está acontecendo, depois eles pegam as principais notícias, tipo, que saíram em todos os veículos e fazem um áudio e te enviam por WhatsApp todo dia de manhã, tá? E daí é isso, daí eu me informo assim, tem um outro que envia por e-mail também, que se chama Mail, que é muito bom também, tá? Eu posso passar essas dicas depois para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tá no nosso grupo do WhatsApp, entra, tá? Que lá a gente troca informações, troca figurinhas. Lembrando então, vamos fazer uma pausa aqui. Meu nome é Julioteiro, então, eu sou guardiã do canal A Mulher Selvagem, sou sacerdotisa da deusa, e o que a gente está fazendo aqui se chama Revolução Feminina, que são 7 lives. 7 lives para você conseguir trazer o melhor de si mesmo. A Revolução Feminina está ancorado em 3 pilares. O primeiro deles, ancestralidade, para a gente ver quem veio atrás da gente, as histórias que tem atrás da gente. Já contei um pouco da minha história que vem atrás, que é uma história de luta, uma história de resistência. O segundo pilar, nós temos consciência, então nós falamos da consciência pessoal e social, porque quando a gente faz uma espiritualidade que foca apenas no autoconhecimento, que foca apenas na consciência individual, isso não é espiritualidade, isso é narcisismo. Então nós precisamos sim trazer cada vez mais o debate político para dentro das nossas egrégoras espirituais, tá? Porque senão, sabe o que acontece, gente? Vou contar um caso para vocês. Uma vez eu estava num sabá, tá? Num grupo, tá? Dentro do Sagrado Feminino. Infelizmente, Sagrado Feminino, nós também precisamos olhar com olhos críticos aquilo que a gente faz, né, minha gente? Então, o Sagrado Feminino também é um movimento que é mais de mulheres brancas e mulheres de classe média, né? E quando a gente reconhece isso, a gente consegue mudar.
A gente consegue, por exemplo, o Arte de Mim, porque a Revolução Feminina é um curso preparatório para o Arte de Mim, que é um curso pago, né, uma imersão online. O Arte de Mim, ele teve bolsas, pessoas pretas, pardas, trans, né? Então a gente precisa de ações afirmativas. Quando a gente reconhece que existe o problema, nós podemos mudar. Quando a gente reconhece que existe uma pandemia, nós conseguimos mudar. Qual que é o problema do Brasil hoje? A gente não reconhece que tem esses problemas. Então, a gente precisa ver os nossos trabalhos também de uma forma crítica. Então, a gente precisa ter... a gente precisa ver, então tá, né? E geralmente, o que acontece? Quando você se incomoda com algo, é porque você precisa trabalhar, né? Não, Driele, já acabou. As bolsas, quem foi beneficiado já recebeu mensagem minha, tá? Eu já dei o resultado das bolsas. Então a gente precisa reconhecer os problemas que a gente tem para a gente conseguir lidar com eles. Hoje a gente está passando por toda essa pandemia porque a gente tem um presidente que não reconhece os problemas que a gente tem. E a gente tem muito problema, gente. Quando a gente começa a entrar dentro da consciência social, é tipo um Deus nos acuda, sabe? Porque a gente tem problema racista, a gente tem problema LGBT, fóbico, sabe? A gente tem muito, e todo mundo nasceu nessa sociedade que é problemática. Então, o processo de desconstrução é a gente passar por ele e entender que a gente também faz parte do problema, sabe? E eu confesso para vocês que eu me alienei nesse tempo que eu estava aqui dentro da espiritualidade, sabe? E depois de um tempo eu comecei a pensar, não, mas por que esse homem ganhou, né? Qual que é a minha parcela de responsabilidade dentro desse local, né? E porque se a gente não cuida disso, a gente acaba trazendo, reproduzindo esse racismo, reproduzindo todas essas desigualdades sociais dentro do nosso meio espiritual. Uma vez eu estava num sabá, né, essa era a história, e aí chegou uma mana, só tinha mulheres brancas, né, e daí chegou uma mana negra, e ela se emocionou muito, assim, e chorou, e disse assim, e dá pra ver que ela estava falando do fundo da alma, do coração dela, sabe? E ela falou assim, eu espero que no futuro mais mulheres pretas estejam aqui, que o sagrado feminino seja cada vez mais democratizado e tá. E aquilo, nossa, me apertou o coração, assim, eu abracei ela, assim, né, falei, seja muito bem-vinda sempre e tal. Mas depois, o pessoal que estava lá veio com um velho discurso de somos todos humanos, que é um discurso muito, mas muito utilizado dentro da nova era, né? Eu mesma já utilizei esse discurso, somos todos humanos. Só que o que acontece, tá, gente? E aí a gente precisa começar a ver pessoas que já estão há muito tempo, né, dentro dessa discussão, para a gente conseguir elevar o debate, tá? Não é que somos todos humanos. Alguns humanos, a voz vale mais do que outras pessoas. Sabe? Alguns humanos são mais escutados do que outras pessoas por causa da sua cor de pele, por causa da sua classe social, por causa do seu gênero. Vou dar um exemplo para vocês. Eu viro e mexo, feminismo. Não. Pareço como é que... falando do feminismo, da importância do feminismo, né? Só que daí eu tinha duas amigas que elas não me escutavam. Era tipo, entrava por um ouvido e saía pro outro. Quando é que elas escutaram? Quando elas escutaram Leandro Carnal falando sobre feminismo. Elas pararam e escutaram. Por quê? Porque ele era um homem branco. Entende? Então, no nosso inconsciente, às vezes fica... homens são melhores que mulheres, né? Então, quando você escuta um homem, você vai dar mais razão e vai escutar mais do que se for uma mulher. Entende? Por isso que é importante que todas as pessoas falem de todos os assuntos. Eu, como mulher branca, preciso falar de racismo, porque talvez uma pessoa que é branca também vai me escutar mais do que se ela escutasse uma mulher preta falando. O lugar de fala não é para, eu não falar, tá? Isso, às vezes, é uma confusão que rola nas redes sociais, tá, gente? O lugar de fala não é para eu deixar de falar, para você se calar. Isso não é esse lugar de fala, você já deve ter ouvido isso, né? E não é só para você entender de qual bolha que você faz parte. Mas você pode falar sobre todos os assuntos. É claro que
é bom eu sempre trazer gente para que as próprias pessoas que sofrem aquele preconceito consigam falar e consigam ter a sua voz. Para a gente entender que, apesar de nós sermos um público de populacional, né, muito mais negros do que brancos, nossos políticos, a maioria são brancos. Então não há essa representatividade, vocês me entendem? Porque assim, ó, tem estágios, tá, gente? Estágios psicológicos, tá? Dentro dessa luta antirracista. Tá? Isso eu aprendi com Levi Kaique, tá? Dentro do curso do Pretitudes, muito legal. Recomendo bastante, que é Pensando a Branquitude. Tá? Que é aqueles cursos que tu sai assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Que vai destruindo caixinhas, né? Então, tem alguns estágios psicológicos, tá? O primeiro deles, gente, é a negação. Então, é quando você diz, esse problema não existe, que é o que a grande maioria, gente, do nosso país acontece, né? Que é o famoso negacionismo. Então, nós temos assim, isso não existe. É que nem o vice lá, o Mourão, que tem aquela cara de índio dele, aquela cara de super índio, e ele vem e fala, não existe racismo no Brasil. Meu Deus, é como se todos os ancestrais dele falando assim, cala a boca, para de falar merda, como é que tu fala uma coisa dessas? Né? Gente, é óbvio que existe, né? As pessoas, tá mais do que provado que existe, que as pessoas pretas ganham menos, né? Que elas não exercem os mesmos papéis. Tá mais do que provado. E daí tu acaba com o senso pra quê? Pra não ter prova. Pra dizer prova, não tem como provar. Vocês veem, né, como funciona o fascismo. É nesse lugar de disseminar essa desinformação, esse caos, para depois eles colocarem como salvadores. Né? Eu vou ser a sua luz. Só que não, é uma ilusão, né? Então, quais são os passos psicológicos? São 5 passos psicológicos, tá? O primeiro deles é a negação. Então você vai dizer, esse problema não existe. Esse problema não existe. Não existe coronavírus. Não existe racismo. Não existe. Tá? É onde a maioria tá. Tá? Esse é o passo da negação. O segundo passo é a culpa. Então você vê que, tipo, né, que nem aquele momento, aquela mulher negra falou dentro de várias mulheres brancas, apontou o racismo. E quando alguém aponta o racismo, você tem que reconhecer, não é, não foi minha intenção. Não, você tem que reconhecer. É que nem eu, quando sou uma mulher gorda e falo para uma mulher branca, você está sendo gordofóbica. A pessoa tem que parar e ouvir. É que nem quando uma pessoa, uma lésbica, fala para outra pessoa, você está sendo lesbofóbica, você tem que parar e ouvir. Ninguém gosta de apontar o erro, né? Dizer, mas eu errei, que merda. Mas é isso, gente, dentro da luta social, a gente precisa muitas vezes dar conta que a gente está errada, que a gente falou merda, que a gente vai falar merda. Mas mesmo assim a gente tem que continuar falando, a gente não pode se calar. Porque é isso que um governo fascista quer que ninguém questione, quer que todo mundo baixe a cabeça e diga assim, Senhor. Então a gente vai cometer muitas gafes, né? Mas a gente tem que continuar sempre tentando se inteirar do debate e não se calar, né? E não, deixa pra lá, então é muito complicado, deixa pra lá. Não, vamos conversar. Vamos conversar e vamos fazer diferente. Então tá, negação, passo número 1. Culpa, passo número 2. Então a gente percebe que existe uma culpa ali, tá? Mas vem com essa história de somos todos humanos, não vejo cor. Não, você está apontando isso, mas não, nós somos todos iguais. E não é assim, nós não somos todos iguais, nós somos diferentes, né? E isso que é muito difícil da gente entender, ainda mais a gente, né? E eu digo assim, sou muito eu. Né? Eu era um lugar muito humanista, não sei o quê, mas é uma falsa capa de bom, sabe? Porque, na verdade, você está negando um processo histórico. E quando você nega esse processo histórico, você não pode fazer nada para melhorar. Número 3, vergonha, tá? Então, é quando você começa... Você tem vergonha daquilo, né? Porque você começa a perceber e começa a olhar para trás, você começa a ver que várias vezes você foi racista, várias vezes você foi fascista também, foi machista, você começa, puta merda, e aquele momento eu fui assim. Vou dar um exemplo para vocês. No Natal, uns 2 natais atrás, eu acho, eu tava com a família de algumas pessoas, não vou dar nomes aqui, né?
Tava numa reunião de pessoas, né? E aí, agora nós vivemos tempos muito esquisitos, né? Que as pessoas não se escutam mais, né? Isso é muito louco. Então tá todo mundo falando em cima do outro, assim, blá, 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 blá. E aí, todas as mulheres começaram a prestar apenas atenção na mulher que estava falando. Entende? Então, tipo assim, eu tô aqui falando, tá? E aí do meu lado tem um homem também que tá falando. Vá, 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 vá. É porque as pessoas se atravessam quando elas estão falando, né? Assim, informalmente, né? E daí a outra mulher que tava me vendo, ela começou a prestar atenção em mim e não ficar olhando pro cara, ficar olhando pra mim. Gente, a gente conseguiu conversar, sabe? Todo mundo parava, escutava um, escutava o outro. Isso eu tô falando que era um debate acalorado sobre política, né? Então a gente tava tipo num super debate acalorado sobre política. Geralmente um vai interrompendo o outro, né? E aí as mulheres começaram a prestar atenção umas nas outras. E quando um homem interrompia, e é muito comum, né? Tem até uma expressão para isso, man interrupting. Quando um homem interrompia, elas não prestavam atenção no homem e continuavam prestando atenção na mulher. E aí a roda fluiu. E daí quando um homem tentava interromper, as outras mulheres, não, só um pouquinho, ela tá falando. Sabe? Então às vezes a gente mudar mudar a nossa consciência. E quando você começa a ter esse prisma, a Bell Hooks fala muito disso, sabe? Que a gente começa de uma certa forma, a ver um mundo um pouco mais cinza, infelizmente, sabe, gente? Porque daí, por exemplo, você tá num lugar onde você começa a ver os gêneros acontecendo. Você vê homens e mulheres juntos, você começa a ver que só os homens falam alto, que as mulheres tendem a ficar mais quietas, falando mais baixo, né? Você começa a perceber essas coisas. Então é como se fosse, puta merda, realmente existe essa diferença de gênero, né? Então a gente se dá conta dessas coisas, né? E se dá conta que às vezes, por exemplo, eu vivo num sistema capitalista, então os valores capitalistas estão dentro de mim. O valor da competição, o valor da agressividade. Então eu vou competir com alguém, eu tenho que me policiar para não competir. Eu tenho que me policiar para não ser agressiva com aquela pessoa. Isso é muito difícil, eu demorei muito tempo para começar a falar de política por causa disso, sabe? Porque eu admiro pessoas que falam de política de um jeito pausado, que explicam tudo maravilhosamente bem, que te dão, tipo, tudo, te dão um tapa de pelica, assim, e parece que estão falando de rosas, mas estão, tipo, cravando no teu peito uma verdade, assim, sabe? Abrindo os teus olhos. E eu não sou assim, eu sou... Mas, sabe, a gente precisa falar do jeito que a gente sabe, sabendo que a gente vai errar, tá? E que não tem problema. O importante é a gente não se calar, sabe, gente? E a gente só vai aprender a debater e a falar